podem ser encontradas com toda a probabilidade da caça. Ao não disporem de armas, se viam forçados a perseguir suas presas durante longos trajetos. As clássicas maratonas de 42 quilômetros e as corridas de fundo nos recordam esta primogênita capacidade de nossos antepassados. E, no entanto, a capacidade de esforço corporal do ser humano é limitada. Se o organismo não enviasse seus inequívocos sinais de desgaste, sobreviria irremediavelmente o esgotamento físico. Os músculos em atividade têm esta aparência sob o microscópio. Com a ajuda de luz artificial, pode-se apreciar como as fibras musculares realizam movimentos de contração e expansão ritmicamente. Aproximadamente 90% de todos os músculos pertencem à categoria dos chamados músculos estriados. Incansável, o coração não deixa de trabalhar até o instante da morte. As células do músculo cardíaco trabalham espontânea e automaticamente, ou seja, que por si mesmas se contraem e se expandem. A musculatura do coração tem uma disposição parecida do esqueleto. A atividade cardíaca é independente da vontade. Com a ajuda de um complicado sistema de ordens, o coração se adapta a cada demanda. A musculatura do esqueleto está a serviço do movimento corporal. Visto esquematicamente, cada músculo do esqueleto tem assegurado o fornecimento de sangue através das artérias. Um segundo sistema de transporte sanguíneo, as veias, é empregado para evacuar o sangue dos músculos. Uma rede de nervos controla a atividade muscular mediante impulsos elétricos. Cada músculo consta de uma multiplicidade de fibras musculares que abarcam em seu interior centenas de fibrilas, ou seja, as menores fibras musculares que existem. Nestas últimas pode-se reconhecer. Aqui vemos destacados em azul e em vermelho os diferentes elementos que se enlaçam. Este fenômeno faz que se encurte a fibrila e por isso toda a fibra muscular. No modelo podemos apreciar claramente como dois componentes proteínicos orgânicos, a miosina e a actina, se enlaçam uma à outra constituindo a actimonicina. É verdade que as cadeias proteínicas individuais se deslocam minimamente, menos de 1/1000 de um milímetro. Mas em seu conjunto, o encadeamento desses elementos encurta fundamentalmente a dimensão do músculo. Vejamos o fenômeno outra vez com a ajuda de um modelo de plástico. A miosina azul e a actina vermelha. Estas se entrelaçam e produzem a contração e a dilatação do músculo. Nesta ação se consome uma certa quantidade de energia. A transformação de energia é a condição indispensável de todo o trabalho muscular. Um exemplo. Em uma máquina a vapor, o fogo esquenta a água. O vapor expandido põe um êmbolo em movimento. Este, por sua vez, dá o movimento a uma roda através de uma vela. A energia empregada se produz mediante a combustão do carvão. As fibrilas contêm minúsculos componentes celulares que, em sua função de central térmica celular, são comparáveis ao fogo da máquina de vapor. Nelas acontece uma transformação química. Como na máquina a vapor, neste processo é indispensável a presença de oxigênio e combustíveis. Nas transformações químicas e, portanto, no processo de combustão, surgem produtos de desintegração que deverão ser retirados.
Para poder trabalhar, o músculo precisa de energia. Esta é produzida mediante o metabolismo no processo de desintegração das substâncias nutritivas. Consome-se oxigênio, O2, e surge como produto de desintegração dióxido de carbono, CO2. O músculo. Vemos em vermelho vasos sanguíneos encarregados do fornecimento. Em azul, os vasos que realizam a evacuação. O oxigênio, O2, é conduzido através dos vasos sanguíneos em vermelho. O dióxido de carbono, CO2, é retirado através dos azuis. Este é o princípio fundamental do metabolismo. O segundo exemplo esclarece um pouco mais. Tal qual o músculo, a vela necessita de oxigênio e desprende produtos de desintegração. A vela deve proporcionar luz, comparável à energia útil das células musculares. Aqui apreciamos o, neste caso, indesejável calor e os resíduos da combustão como a luz da vela. Assim, no músculo se libera energia útil. Esta é a que permite o movimento do músculo. A vela dispõe de enormes reservas de energia e em forma de cera. Por isso, pode iluminar por horas inteiras. A cera líquida flui para o pavio onde é queimada. Da mesma maneira, o açúcar e a gordura dissolvidos no sangue devem ser transportados para o músculo, onde, unidos ao oxigênio, se transformam em energia útil. O músculo dispõe de uma reserva de energia complementar em forma de glucogênio, o qual, no caso de necessidade, pode transformar-se em açúcar. Esta situação coloca o músculo em dependência temporal do fornecimento de substâncias alimentícias. Em um trabalho prolongado, age à custa do oxigênio. A chama de uma vela se apaga quase imediatamente quando deixa de receber suficiente oxigênio. O músculo reage do mesmo modo, apesar de que não com a mesma rapidez. Neste modelo de célula, o vermelho destaca a central térmica celular, as chamadas mitocôndrias. A esta central é transportado o açúcar que vemos aqui em forma de bastonete e gordura em forma espiral verde, juntamente com oxigênio, O2. A energia produzida nesta central transforma substâncias alimentícias de tal modo que possam ser aproveitadas na atividade muscular. A roda dentada vermelha simboliza a produção de energia útil. CO2 em azul é hidróxido de carbono, produto residual. Vejamos novamente o modelo de célula. O2, oxigênio, e CO2, dióxido de carbono, produto residual, e a roda dentada simbolizando a produção de energia. Enquanto este equilíbrio se mantiver, estará garantida a atividade muscular a longo prazo. Um aumento da atividade muscular exige um consumo mais elevado de oxigênio e substâncias alimentícias. E para o traslado destes à musculatura, requer-se uma intensificação da atividade circulatória. Se esta última não está em condições de aumentar, a musculatura submetida a uma sobrecarga experimentará, entre outros efeitos, uma deficiência de oxigênio. Quando o fornecimento de oxigênio é deficitário, produz-se energia sem esse importante elemento. Em tal caso, aparece como produto residual ácido láctico, representado aqui com símbolos verdes. A produção de energia útil se verá bloqueada irremediavelmente ao acumular-se demasiado ácido láctico residual. No nível de funcionamento do aparelho circulatório, é um condicionante da produção de energia útil no músculo. Como ocorre nas células ao acumular-se demasiados resíduos em forma ácido láctico, a produção de energia no músculo se interrompe. O auge da capacidade de rendimento orgânico varia de acordo com as condições físicas de cada um. A primeira fase, suficiente assimilação, ou seja, equilíbrio entre fornecimento e gasto. Segunda fase, quando o fornecimento de oxigênio é insuficiente, a produção de energia tem lugar, em parte sem a presença de oxigênio. O ácido láctico resultante como produto residual pode ser ainda descartado pelo organismo. Na terceira fase se alcança o objetivo do máximo rendimento. A excessiva acumulação de ácido láctico extenua o músculo. O deportista deve renunciar a continuar. Seu músculo se exacerbou. Claro, o organismo tomou as providências necessárias para que a musculatura do aparelho respiratório e o coração possam continuar sua atividade. Em um coração saudável, o bombeamento é regulado mediante um sistema de controle próprio.
A musculatura do corpo se esgota antes de que o coração chegue a alcançar seu máximo limite de rendimento. A causa, o músculo cardíaco tem mais mitocôndrias, uma central térmica maior. E além disso, o músculo cardíaco goza de um melhor fornecimento de sangue. Por outra parte, conta com um impulsor próprio, que regula a atividade cardíaca independente da vontade. Também os músculos do aparelho respiratório devem trabalhar toda a vida. Por isso não chegam ao total esgotamento, pois suas dimensões são tão grandes e é tal sua força que em uma pessoa saudável chegam a sofrer uma sobrecarga. Quando se efetua um trabalho muito pesado, a primeira em esgotar-se é a outra musculatura. Se a sobrecarga do músculo que trabalha é mantida abaixo dos limites máximos e determinados, como já dissemos, pela hiperacidificação, é factível desenvolver durante um longo tempo um trabalho de alto rendimento. Os corredores de maratona cobrem 42 quilômetros em menos de 2 horas e 10 minutos e os 100 quilômetros em até menos de 7 horas. Durante o período de descanso posterior ao esforço e se há suficiente oxigênio, o ácido láctico acumulado é descartado. Somente quando desaparecer totalmente poderá concluir o descanso e alcançar-se novamente a plena capacidade de trabalho do músculo. Treinar ao máximo e ainda assim perder? Fisiologia do esporte. No capítulo de hoje, vencer sem respirar. Corrida dos 100 metros rasos. Sem ter que respirar, um especialista dessa disciplina chega à meta em um tempo aproximado de 10 a 11 segundos. O oxigênio O2 inspirado cobre seu percurso através do aparelho circulatório e os pulmões num tempo superior ao que se precisa para que um corredor cubra os 100 metros em sprint. Para chegar aos músculos da panturrilha, o oxigênio emprega de 12 a 15 segundos. O contrário ocorre durante um trabalho muscular prolongado. O boxeador deve respirar intensamente para poder prover seus músculos com suficiente oxigênio. Com o ar aspirado, o oxigênio penetra nos pulmões. O dióxido de carbono, CO2, é expirado devendo percorrer o mesmo caminho na direção contrária. No amplamente ramificado sistema bronquial acontece a troca gasosa. Entrega-se dióxido de carbono e se recebe oxigênio. O coração bombeia o sangue rico em oxigênio através das grandes artérias até a ampla rede de artérias inferiores que vão se afinando cada vez mais. Este esquema nos mostra a fase definitiva do processo circulatório. Através das menores artérias, o sangue rico em oxigênio sobe aos capilares, tão finos quanto um fio de cabelo. O oxigênio é transportado pelos glóbulos vermelhos, e estes o entregam às células do corpo. Aqui vemos os mais finos vasos capilares, aumentados mais de 1000 vezes no microscópio. Mais oxigênio significa melhor combustão e, consequentemente, mais energia. Os músculos que o boxeador trabalha necessitam de mais oxigênio para poder transformar, sob as melhores condições, as substâncias alimentícias em energia muscular. Neste processo, no máximo 1/3 da energia obtida pela entrada na corrente de oxigênio, açúcar e gordura é muscular. Em seus 2/3 restantes, energia calórica. O boxeador começa a transpirar fortemente. Os músculos recebem o oxigênio através dos vasos capilares. Uma importante função reguladora cumpre no processo. Um pequeno músculo vasomotor em forma de anel que podemos reconhecer no interior do círculo verde. O pequeno músculo funciona de maneira similar a uma válvula de borboleta, num sistema de calefação.
Quando esta válvula de arteríola se encontra semifechada, a rede dos menores vasos capilares é irrigada somente pela metade. Semelhantes estações reguladoras encontram-se repartidas por todo o corpo em quantidades inimagináveis. Elas garantem uma perfeita regulagem do fornecimento sanguíneo. Caso necessite de mais oxigênio, o regulador de irrigação abre na arterial, melhorando o fornecimento em toda a rede capilar contígua. Os músculos das pernas de um patinador de velocidade sobre o gelo necessitam muito mais oxigênio que um de seus braços, mantido quase em estado de repouso total. A regulação está assegurada pelas válvulas de borboleta das menores artérias, que ao fechar-se, reduzem a irrigação do tecido que não está sendo exigido. A técnica de um patinador de velocidade sobre o gelo exige a intervenção dirigida de alguns grupos musculares especiais. Outros músculos são exigidos em menor medida, ou não são em absoluto. Durante esses movimentos rítmicos e elegantes, os músculos das pernas são muito mais exigidos que o resto da musculatura. Outro exemplo. Também nas corridas de treinamento, os músculos das pernas são muito mais requisitados que os dos braços. Este esquiador, ao contrário, faz intervir quase igualmente os músculos das pernas, dos braços e do tronco. Para que o sistema regulador do que fizemos menção possa funcionar, com a necessária autonomia orgânica, é importante em quase todas as disciplinas de resistência o emprego de uma adequada técnica respiratória. Esta nadadora de crawl efetua a expiração debaixo da água, em intervalos regulares. Se este ritmo se interrompe, isto pode custar-lhe o triunfo. Algo muito semelhante ocorre no remo. Os movimentos rítmicos de impulsão muscular estão adaptados a uma técnica de respiração. No futebol encontramos diversas formas de técnica respiratória de acordo com a ação do jogador. Disputa, drible ou um longo percurso pelo campo. Também os ciclistas devem ajustar sua técnica de respiração às diferentes condições do trajeto. Na irrigação sanguínea se produz também a evacuação de dióxido de carbono, CO2, a partir dos tecidos. O CO2 surge como produto residual das transformações químicas que ocasionam o fornecimento energético das células. As células soltam o dióxido de carbono nos espaços intersticiais entre as células, que se encontram cheios de líquido. A partir daí, através da parede vascular, chega uma corrente sanguínea. A partir do plasma sanguíneo, o CO2 é transportado em seguida aos pulmões. A evacuação do tecido está garantida pela mesma rede capilar através da qual se efetua o fornecimento de substâncias alimentícias e oxigênio. No microscópio pode-se constatar como os glóbulos sanguíneos, os eritrócitos, atravessam os finos vasos capilares. Os vasos capilares coloridos de vermelho são tão finos que, inclusive, 50 deles chegariam a alcançar a espessura de um fio de cabelo. Esta é a via utilizada pelo CO2 para chegar aos pulmões, de onde é expulso com o ar expirado. Este mergulhador respira profundamente para encher seus pulmões com ar puro, que deverá bastar-lhe durante certo tempo.
Se durante seu percurso debaixo d'água se produz uma suspensão da atividade respiratória, surgirão problemas de fornecimento nos tecidos. Apesar da acrescentada função reguladora da circulação e da constante irrigação dos capilares, os tecidos chegam a registrar uma insuficiência de oxigênio ao não poder o mergulhador respirar ar puro debaixo da água, devendo apelar então às reservas de oxigênio de seu organismo. Além do mais, o conteúdo do dióxido de carbono aumenta ostensivamente ao não ser expulso com o ar respiratório. A acumulação do dióxido de carbono produz valores cada vez mais altos de CO2. O dióxido de carbono acumulado em excesso se une à água formando anidrido carbônico. Esta hiperacidificação conduz a uma declinação da capacidade de resistência do mergulhador. O centro da respiração, localizado no cérebro, é ativado pelo acúmulo de anidrido carbônico, obrigando o mergulhador, depois de certo tempo, a sair à superfície em busca de ar puro, sem que sua vontade possa reprimir esta ação. O ser humano deve respirar para viver. Mas uma respiração excessiva pode ocasionar transtornos funcionais. Em sua intenção de inflar rapidamente um colchão de ar, este rapaz exala demasiado anidrido carbônico, que depois lhe fará falta. O anidrido carbônico é de vital importância, não só para a regulação respiratória, mas também para a atividade das células, que só podem funcionar otimamente baixo um adequado grau de acidez. Um déficit de anidrido carbônico é então tão prejudicial quanto a superabundância. Seus efeitos vão desde o estonteamento até a perda dos sentidos. Este mergulhador tenta respirar ar puro de reserva, por assim dizer. Esta excessiva respiração se conhece também com o nome de hiperventilação. O desportista não se detém a pensar que com ela está desperdiçando demasiado anidrido carbônico. O atleta se vê então confrontado com a diminuição do impulso respiratório, porque o centro da respiração funciona em relação direta com o grau de acidez no sangue. A hiperventilação não aumenta de nenhum modo as reservas de oxigênio no sangue. Os glóbulos vermelhos se enchem de oxigênio com a respiração normal, de maneira que não podem tomar mais do que lhes oferece em demasia a hiperventilação. Na imersão, o desportista consome o oxigênio do qual dispõe. Além do mais, por causa da prévia hiperventilação, o nível de anidrido carbônico em seu sangue se reduz apreciavelmente. O centro cerebral da respiração não chega a detectar o alarme e o mergulhador corre o perigo de perder os sentidos debaixo da água como consequência da falta de oxigênio. Já dissemos, a respiração excessiva é tão nociva quanto a respiração insuficiente. O fato de que o homem possa mover-se livremente na água, um elemento para o qual não foi criado, só é possível com a ajuda de uma depurada técnica respiratória.